Olá, amados, tudo bem? Graça e paz. Temos uma palavra do coração de Deus para o teu coração. O tema do nosso encontro é planos que não são de Deus. Isaías 30, no versículo 1, diz assim: ai dos filhos teimosos e rebeldes, que executam planos que não são meus, celebram pactos e alianças sem minha aprovação, e tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado. Que esta palavra possa te trazer uma direção, para que você possa seguir os planos de Deus, e que os teus planos tenham como base as orientações do Pai, porque os planos de Deus são maiores. Antes de continuar, quero te pedir, querido, para que você curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus contatos em nome de Jesus. Pessoas que executam planos que não são meus, disse o Senhor. Alianças sem minha aprovação. E tudo o que fazem, sabe o que acontece, meu irmão? Com a execução de planos que não são de Deus e de alianças que não são aprovadas por Ele, tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado. É isso que o Senhor está dizendo neste nosso encontro, para que a igreja dele fique atenta quanto a esta realidade. Quando eu realizo planos que não são aqueles estabelecidos por ele e faço alianças, quantos de nós, às vezes, entramos numa sociedade, não pedimos a orientação de Deus e no final de tudo aquilo é o quê? Frustração, sofrimento, decepção. Porque não teve a direção, não teve a aprovação de Deus. O Senhor fala que, ai, sempre quando Deus fala ai, é um juízo, é uma advertência. Ai dos filhos teimosos e rebeldes. Ele diz que quando se faz planos que não são dele, quando se cumpre, ele ainda diz assim, ai dos que executam. Tá? Você pode até planejar, mas enquanto não se executa, é uma coisa. Agora, quando se executa um plano que não é o de Deus, e se faz aliança que não são aprovadas por ele, diz a palavra que isso é ajuntar pecado sobre pecado. Isso traz sofrimento, isso traz frustrações. Então, existem alguns ingredientes que desencadeiam, que estimulam a execução de planos que não são de Deus. Então, poderia citar então que ingredientes seriam esses? Primeiro, rebeldia. A rebeldia é a oposição, é a resistência, é a desobediência à palavra. Então, quando se há rebeldia, já faz parte da receita, já entra na receita dos planos que não são de Deus. Porque a pessoa, quando é rebelde, ou seja, quando ela faz oposição à palavra, ela resiste à palavra, ela desobedece à palavra, ela se torna um alvo fácil. Ela começa a caminhar por uma direção tortuosa. Ela é uma presa fácil na mão do inimigo para fazer aquilo e executar planos que não são os de Deus. Vai para uma direção totalmente contrária à vontade de Deus. Existe um outro ponto, ou melhor, que também faz parte dessa receita, que também vem trazer um sinal de que se está se cumprindo um plano que não é de Deus. A deslealdade. A deslealdade é a falsidade, é a infidelidade, é a traição. A traição, a infidelidade, quando eu não sou fiel a Deus, quando eu não sou fiel a Deus no meu louvor, na minha adoração, na minha dedicação a Ele, esta pessoa passa a ser uma presa fácil a executar planos que não são de Deus. Fica à deriva e fica à margem e começa então a fazer vontades que não são de Deus. Começa então a executar planos que não são dele e a fazer alianças sem a sua aprovação. E aí vem, meu irmão, a queda, vem o prejuízo, vem a decepção.
Outro tópico importante dessa receita, a recusa de ouvir as leis. Se eu não ouço a lei de Deus, se eu não paro para ouvir o que Deus tem para dizer, se eu não medito na palavra de Deus, como está lá no Salmo 1, medito nele, na palavra de Deus de dia e de noite, se eu não tiver essa dedicação, esse momento com Deus, diz a palavra que isso também é um problema. Porque se eu não conhecer as leis, eu não vou poder cumpri-las. Se eu não conhecer a vontade de Deus, eu não poderei cumprir a sua vontade. Outro tópico importante, a recusa de ouvir conselhos. A pessoa que está em espírito de rebeldia, a pessoa teimosa e que está cambaleando para realizar planos que não são de Deus, ela não aceita conselhos. Ela está propensa a fazer coisas erradas porque ela não para pedir conselhos. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos se estabelecem os projetos. Então, se eu não me aconselho, é lógico que vai se pedir conselho a quem tem um temor de Deus. A palavra do Senhor diz assim: maldito é o homem que confia no outro homem. Mas ele continua, que faz do seu braço a sua força. Então, quando eu vou me aconselhar com alguém que faz do seu braço a sua própria força, eu terei um mau conselho. Mas se eu vou me aconselhar com uma pessoa que tem Deus como seu guia, que diz como Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, então esse conselho é bom, eu poderei dar ouvido a esta pessoa. Então, se eu tenho um conselho vindo da parte de Deus, eu certamente não cairei nesse erro de cumprir planos que não são dele. Você entende isso, irmão? Por que estamos falando isso? Porque muitas são as vozes neste mundo, muitas são as ofertas deste mundo, e muitos têm trilhado por caminhos escusos e escuros. Pessoas estão desorientadas, estão sem direção. Por quê? Porque insistem em executar planos que não são de Deus. Insistem em fazer pactos e alianças sem aprovação dele. São casamentos que se faz, que são relacionamentos que são feitos sem a orientação de Deus e lá no final acabam em tragédias, acabam em divórcios, porque não se tem uma direção. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus, se você quer ter a tua vida bem sucedida, se você quer que teu relacionamento seja bem sucedido, se você quer que sua empresa floresça e não feneça, se você quer que a tua vida seja abundante, que você tenha dias abundantes nesta terra, você precisa estar apto a ouvir a voz de Deus e a fazer somente a sua vontade. Porque existem muitos planos que passam pelas cabeças, pelas mentes humanas que não são de acordo com a vontade de Deus. E muitos estão morrendo, muitos estão se frustrando, muitos estão sofrendo. E Deus não quer que tu sofras. Então, quando ele diz, ai dos filhos teimosos e rebeldes, então, quando eu executo planos que não são de Deus, eu estou sendo rebelde e teimoso, fazendo alianças que não são dele. Isso me faz de mim, faz de você, uma pessoa teimosa e rebelde. E rebeldia, como diz a palavra de Deus, é oposição, resistência e desobediência à voz de Deus. Amém? Então, queridos, esteja pronto a fazer a vontade de Deus. Só assim você irá poder prevalecer, você irá poder viver momentos agradáveis diante de Deus. Somente assim você poderá prevalecer contra toda e qualquer circunstância. Porque quando fazemos a vontade de Deus, os resultados são favoráveis, são positivos, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu coração e não caia no erro de executar planos que não são de Deus.
A única forma de você saber se esse plano é de Deus é você orar a Deus, é você se colocar à disposição dele, é você pedir a ele a direção. E ele então irá mostrar exatamente o caminho em que você deve andar em nome de Jesus. Porque quando não fazemos isto, no versículo 3 de Isaías 30 fala de humilhação, fala de vergonha e fala de ultrajes. E Deus não quer isso para a tua vida em nome de Jesus. Execute planos que são dele. Então tudo irá a teu favor em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor Jesus, oro pelo seu povo. Oro, Deus, para que hajam homens e mulheres prontos a obedecerem a tua voz, a cumprirem os teus planos, a não fazerem nada por si próprios, a não executarem planos que não são teus e assinarem e se comprometerem, ó Deus, com alianças, Deus, que não foram aprovadas por Ti. Eu oro, Deus, para que Tu dê sabedoria, para que o Senhor instrua, para que o Senhor oriente, para que este homem e esta mulher, meu Pai, possa viver uma vida bem-sucedida, abundante, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você viva o melhor de Deus, seguindo os seus planos, para que tudo te vá bem, em nome de Jesus. Graça e paz.